Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, que diz assim: Quem dera minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes. Então deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fossem o seu arco para disparar mentiras. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade, e não me conhecem, diz o Senhor. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador, e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de tanto praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu os depurarei e os provarei. Pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras com a boca, cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Deixaria eu de castigá-los por estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido do gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação, para que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isso? Quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou como deserto pelo qual não passa ninguém? O Senhor respondeu: Porque deixaram a minha lei que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Balaíns, como os pais deles lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações, que nem eles nem os seus pais conheceram. E enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem e chamem carpideiras, para que venham. Mandem procurar mulheres hábeis para que venham, que elas se apresentem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve em Sião, como estamos arruinados. Estamos muito envergonhados, porque deixamos a nossa terra e eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor, e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensine às suas filhas um canto fúnebre, que cada um ensine à sua companheira uma lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou as crianças nas ruas e os jovens nas praças. Fale, assim diz o Senhor: os cadáveres das pessoas ficarão espalhados como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem as recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E eis que vem dias, diz o Senhor, que castigarei todos os que estão circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e de todos os que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto,
porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ao iniciarmos de mais um dia, mais uma semana de trabalho, após o dia do Senhor, o dia de descanso, o dia que nós nos reunimos como povo, como família de Deus, como igreja, e juntos adoramos, louvamos, bendizemos o Teu nome, ouvimos a Tua voz, ao iniciar mais um dia de confronto, de trabalho, de afazeres, de preocupações, nós o iniciamos na Tua presença. Agradecendo ao Senhor pelo dom da vida, agradecendo ao Senhor pela noite que tivemos, pelo sono gostoso, pela cama confortável, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela roupa que vestimos, pela saúde que temos, pelo alimento que o Senhor tem colocado sobre as nossas mesas a cada dia. Somos gratos ao Senhor, porque, como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de misericórdia, de justiça, mas também é um Deus de oportunidade, de segunda chance. É um Deus que não desiste de nós, é um Deus que peleja conosco para que possamos nos aproximar de Ti e ser fiel e obediente ao Senhor. Cuida de cada um de nós, trabalha em nossa mente, em nosso coração, nos faz submissos ao Senhor, conduz-nos a uma vida de arrependimento, confissão de pecados, a uma vida de uma devoção diária, de leitura bíblica, de meditação na tua palavra, de oração, de jejum, de busca da tua presença, de comunhão com os irmãos. Dá sabedoria, dá direção, nos orienta, nos fortalece, nos conduz, Pai, conforme toda a tua vontade. Clamamos ao Senhor que o Senhor visite os nossos lares, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo perdão, trazendo reconciliação. Que os nossos lares sejam um local de culto e de adoração ao Senhor. Visita, Senhor, os enfermos nesta hora, trazendo cura, trazendo restauração, independente da dor e da enfermidade que estão passando. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre cada um deles, trazendo cura e restauração. Quero clamar de uma maneira especial por aqueles que estão feridos na alma, que estão enfermos, que estão aflitos, que estão angustiados, pessoas que estão com a alma abatida, pessoas que estão desesperançosas, que estão como os apóstolos estavam, desanimados, com medo, mas o Senhor, assim como o Senhor chegou no meio deles e diz: paz seja convosco. Que o Senhor também chegue na presença de cada um desses e diga: paz seja convosco. Traga paz ao coração, traga tranquilidade, traga confiança no Senhor. Conduze-nos a cada um a uma vida de meditação na tua palavra, de buscar o Senhor e se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Pai, visita a tua igreja, renova a tua igreja, fortalece a tua igreja, desperta a tua igreja, traz a sua igreja de volta, Senhor, para os princípios e os valores. Que seja uma igreja bíblica, que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, seja sempre a nossa única regra de fé e prática. Trabalhe em nossos corações, nos fortalece, abençoa a liderança da tua igreja, dá sabedoria, dá discernimento, dá unção, dá direção. Que o Senhor abençoe, Senhor, levanta pessoas para interceder para a liderança da tua igreja. Que cada um se comprometa em orar uns pelos outros e assim sermos edificados, fortalecidos na presença do Senhor. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença e supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É assim que nós oramos, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.